E fala, torcedor São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí o que os comentaristas da ESPN falaram após a derrota do São Paulo para o Flamengo. São Paulo que perdeu para o Flamengo ontem 2 a 1 lá no Maracanã, último jogo de Carpini. E também assista o vídeo até o final, que no final do vídeo tem aí o repórter da ESPN trazendo notícias sobre Rafa Benítez, o grande nome que tá surgindo aí nas redes sociais. Notícia também lá do Gabriel Sá, a galera da Jovem Pan, falando sobre Rafa Benítez no São Paulo. Antes de mais nada, deixa aí a sua inscrição, deixa o seu like, se inscreve no canal, pô. Me ajuda a bater aí 2.000 inscritos. É bom que você não perde nenhum dos nossos conteúdos. A gente vai estar assistindo o vídeo junto, vai estar analisando, fazendo um apanhado de tudo que eles vão falar. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários, as minhas análises, e a gente vai falar sobre tudo e sobre Rafa Benítez, beleza? Sem mais, cresce os direitos autorais na descrição. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Estou aqui ontem que o Diniz trocou os jogadores, colocou os jogadores que não estavam nas suas posições de origem. Então ele colocou laterais, atacantes como laterais, volantes como zagueiros. Mas ele não mudou as funções que estavam sendo exercidas em campo. O Marquinhos vai jogar de lateral. O Fluminense continua no seu mesmo desenho tático, que é basicamente um 4-4-2. Ontem o São Paulo, naquele finalzinho do jogo, já estava entrando nos acréscimos, tinha mais 5 minutos, mas era o que tinha de jogo. Quando ele coloca mais um atacante e tira o Pablo Maia, ele perde o meio-campo e ele não consegue criar mais nada. Entendeu? Ele faz uma mudança tática. O jogo já estava perdido, ele tinha que tentar alguma coisa, amigo. Mas tentar alguma coisa ele pode tentar. Só que ele tentou errado. Porque ele tentou errado, tentou colocar mais um atacante, só que ele não conseguiu fazer a bola chegar no atacante, porque ele perdeu o meio-campo. Aí sabe É uma leitura de jogo equivocada. Não adianta botar mais quantidade de atacante se não tem alguém para fazer essa bola chegar nele. Muito bonita a sua análise, como Bonita, sim, sempre. mas Podia tirar o Diego ou a Arboleda, né? Conta pra ninguém, Eugênio. Não chegou. Não chegou. Terça-feira colocou muito atacante. Não chegou. É verdade que não chegou. O Bahia se fechou muito bem. Mas é uma coisa é você... O Prates que falou que não fui eu. Uma coisa, e eu mantenho a minha opinião, uma coisa é você trocar jogadores das suas posições originais, mas manter o desenho da equipe, e outra coisa é você abrir mão de jogadores numa faixa importante do meio de campo para colocar mais gente na frente, e aí você não faz com que a bola chegue lá. Eram 2 jogos completamente diferentes naquela altura. Dinâmico. Rafael Prates. Abel, por partes aí em relação ao Carpini. Uma coisa é o trabalho de campo do Carpini, outra coisa é a maneira que o São Paulo conduz a possível saída, a provável saída dele. A condução do São Paulo é péssima, péssima, desrespeitosa sobre todos os aspectos. Quem até então estava com o Carpini não está mais, ou se está com ele não está tão firme assim. O presidente Júlio Casares, ontem na CBF, né, depois do sorteio da Copa do Brasil, nós estávamos lá com a nossa reportagem, falando que o Mendel descreve agora, né, muito assim... Aquela história de Somebody Love, olha, a gente vai ver o resultado de campo. Como é que é? Somebody Love, Rolando Lero. Então, aquela história, vai, não vai, tá firme igual prego na areia, igual gelatina. Mas o que o São Paulo tem feito realmente em relação à condução desse processo todo é lamentável. Lamentável. Ninguém é obrigado a gostar do trabalho do Carpini. Muita gente que talvez tenha indicado e apoiado no começo tem mudado de ideia agora. Tudo isso faz parte. Crítica ao trabalho faz parte, você questionar as opções, as mudanças, o que ele imagina, o que ele tenta fazer com o time. Me parece que o Carpini gosta mais, idealiza mais um time, diferente da maneira que o São Paulo se acostumou a jogar com esses jogadores. O Carpini não é muito adepto assim, a um time de muita posse de bola, às vezes gosta de um jogo mais direto, um jogo de mais cruzamento, um jogo de mais lançamento, isso é uma coisa. E o São Paulo sabia disso? Isso é o trabalho, exatamente, isso é outro ponto, né, Abel? Isso é o trabalho de campo. Agora, essa história de um técnico demitido há 30 dias, essa fritura pública que é feita ao Carpini, isso joga muito contra a diretoria do São Paulo. Eu, sinceramente, como você vai confiar daqui a pouco em assinar um contrato com o Belmonte, com o Casares, com o Muricy, com essa postura que eles estão tendo agora? Se eles tiveram com o Carpini, eles podem ter com outro, não sei, podem ter com outro. Será que o Carpini é um caso isolado? Então, assim, Abel, acho que a saída... O Rogério Ceni, maior ídolo do clube... Exatamente. Ele foi demitido depois de uma vitória, ou seja, ele já estava demitido antes do jogo. Aqui, né, Eugênio? No passado. A gente pensa muito nesse lado, e aí é o lado humano do profissional. Não é se o Carpini é bom ou é mau treinador, se ele está pronto ou não está pronto para dirigir o São Paulo, se ele é novo ou ele é mais experiente, se ele tem título ou não tem. A maneira da saída dele é péssima.
é péssima. O São Paulo desrespeita o Carpini publicamente, descaradamente. Não é só por buscar outro treinador. É que quem estava com ele acho que não está mais. O presidente que era firme já não está tão firme assim, se é que foi firme algum dia. Então, assim, a condução da história é péssima. Não é novidade. Agora, o trabalho dele não é bom. Isso é outra coisa. O trabalho dele no campo é um trabalho que não é bom. Não é novidade, e foi bom o Eugênio lembrar, porque o Eugênio está se referindo a essa última passagem do Rogério no São Paulo. Na primeira passagem do Rogério como técnico, também, o São Paulo tinha acabado de vender. Lembra disso? Venderam David Neres, venderam aquele Mendes, Thiago Mendes. E venderam, qual foi o outro? Não lembro se foi... O próprio Luiz Araújo. Luiz Araújo, que fez gol ontem. Venderam os três, assim, uma hora, em um mês. O time caiu, o Rogério não serve e vai embora. Depois disso, ele foi para Fortaleza. Mas vamos voltar ao atual, Carpini. A pergunta está aqui, ó, está aqui a pergunta. Para você, Breler, a diretoria tem errado mais? O Carpini tem errado mais? O Carpini faz milagre com o departamento médico do jeito que você sempre fala? Você usou a expressão outro dia, triângulo das bermudas. Sim. Que o jogador entra e não consegue sair mais. Sai mais. Onde que está o problema maior? É o Carpini? Não. Trocou, vai resolver tudo? Não. São Paulo vai virar uma máquina? O problema maior do São Paulo não é o Carpini e será insistir no erro em tapar o sol com a peneira. O Prato tem razão quando ele fala sobre a postura da diretoria do São Paulo. É realmente indigno da parte da diretoria agir dessa forma com o Carpini. Desrespeito profissional, já poderia tê-lo demitido e aí sim vai buscar no mercado. Mas mais do que isso, além dessa postura ruim com o profissional do clube, que ainda é do clube, é o quanto essa postura prejudica o time. Porque o time do São Paulo, com esse caso se arrastando, naturalmente está sentindo respingos da forma como a diretoria está arrastando e levando essa coisa. Porque quando se define que um técnico não serve mais, que o trabalho acabou, tem que se abreviar na hora. Como a diretoria do Atlético fez com o Filipão. Olha, não vai dar mais certo. Foram ali, o Vitor conversou com o Filipão, buscaram o Milito e está tudo certo. E é assim que tem de funcionar. Então, não vai ser o primeiro caso no futebol, muito menos no São Paulo, de técnico demitido em começo de trabalho. Agora, não pode ficar se arrastando isso, e até a procura por um técnico não é algo simples, é algo complexo, demanda ali uma entrevista, conversar, sentir quais são os planos do futuro técnico. Acertar a grana. Mas não dá para... Demora às vezes. Mas não dá para deixar um técnico como o Carpini de forma alegórica ali, ó, só vai ali, entra, coloca o time em campo, mas a gente já está buscando aqui. Até porque eu imagino, qualquer um de nós, a gente pode, você que está nos assistindo, pode se colocar ali no lugar do Carpini, por exemplo. Exato. Se está todo mundo dizendo, você já sabe que você vai ser demitido, isso, Abel. que cabeça você tem para continuar trabalhando, pensando e armando o time? Ô, Abel, é prejudicial ao São Paulo. E a cabeça manter um técnico dos que já jogadores. está todo mundo dizendo que ele vai embora, isso é ruim para o São Paulo. Para o Carpini, para os jogadores, para todo mundo, ou não é? Esse aviso prévio é péssimo. Eu falei aqui outro dia, tô falando na semana toda, o São Paulo tem um coordenador de esportes que é um técnico multicampeão no clube, tricampeão brasileiro no São Paulo, campeão na Libertadores no Santos, campeão brasileiro no Fluminense, campeão paulista no São Caetano, que é o Muricy Ramalho. Imagine o Muricy se fosse treinador passando por essa situação, como ele ficaria. Será que ele ficaria confortável? Será que ele ficaria assim? Ele está treinando o time aqui e tem 10 falando ali que é o último treino dele. Tem 12 falando ali que, ó, quarta-feira ele vai ser mandado embora, hein? Não, já citando, e outros 5 conversando com o argentino, com o espanhol, com o português. Não, e para os isso? E para os jogadores, essa situação é ainda pior, porque quando demite o cara, assume um auxiliar, o jogador já sabe, vai ter uma troca no comando. Agora isso, da forma como estão fazendo, gera uma ansiedade ainda maior. Imagina o Rames escutando notícias, o Mendel já apurou que ali não procede, que o São Paulo não está atrás do Rafa Benítez, mas o Rafa Benítez é um cara que teve atrito com o Rames no Real Madrid e no Everton, que não colocava o Rames para jogar. E o Rames, mas vai chegar esse cara... No Everton falou, ele teve uma frase marcante, dizendo que o Rames prefere o dinheiro. Mas, com todo respeito, o técnico do São Paulo não pode ser contratado se ele vai jogar com o Rames ou não. Não pode. Eu entendi mas ninguém o que você falou, dizendo isso. Eu entendi. Não, mas assim, aí porque o São Paulo já condicionou o trabalho do Carpini, em parte do trabalho, a colocar o Rames Rodrigues para jogar. O São Paulo ideal do Carpini não tinha o Rames Rodrigues. Não tinha. Nem o do Dorival. Nem do Dorival. O campeão da Copa do Brasil não tinha o Rames Rodrigues. Em alguns jogos, nem sequer no banco de reservas.
E o time foi campeão da Copa do Brasil, vem um treinador que é mais jovem, tem menos lastro que o Dorival, que é o Carpini, que tem pouco tempo de função, está muito tempo no futebol, mas pouco tempo de função. Ele tinha um time ideal que não tinha o Rames Rodrigues. Ele teve problemas com jogadores contundidos e colocou o Rames no time melhor. Tentou encaixar o time para ter o Rames em boa condição. Mudou o sistema, colocou o Rames. Aí vai chegar agora, se o São Paulo for condicionando esse jogador vai jogar com esse, aquele não joga com aquele, esse daqui se encaixa nesse e não vai contratar ninguém. E tem um ponto. Vou voltar com o Mendel e depois a gente continua aqui. Só para lembrar, Mendel, você tem aí, acho que você tem de cabeça a sequência do São Paulo. Domingo, Atlético Goianiense, não é isso? E depois já é Libertadores fora, não é isso? É, exatamente. Então, amanhã já começa, né, a preparação para esse jogo contra o Atlético Goianiense. Então, se vai ser com Carpini ou não, né, na sexta-feira esse treinamento, porque domingo o São Paulo enfrenta o Atlético Goianiense em Goiânia. E aí, na sequência, na quinta-feira, tem jogo pela Conmebol Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. Jogo complicado, fora de casa, no Equador. Vocês falavam sobre os fatores, né, para o São Paulo trazer o novo técnico, que tem a questão da grana, tem a questão da conversa para sentir, tem a questão do convencimento também, né? Porque o São Paulo quer um treinador top, né? Para esse momento, um treinador que chegue para resolver todos os problemas. E aí, treinadores portugueses, desde a época que o São Paulo contratou o Thiago Carpini, o São Paulo gostaria de contar com um treinador português e conversou com alguns. O São Paulo é difícil convencer um treinador a vir para o Brasil, então tem todos esses fatores do São Paulo nessa busca do novo técnico, nessa sequência importante, né? Então, contra o Atlético Goianiense, fora de casa, tentando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O São Paulo começou com 2 derrotas, o que não acontecia desde 1990 no Campeonato Brasileiro. E aí, na sequência, jogo pela Conmebol Libertadores, quinta-feira da semana que vem, em Guayaquil, contra o Barcelona de Guayaquil. E para completar, que eu estava olhando aqui, Atlético Goianiense fora. Aí vai para Guayaquil para jogar contra o Barcelona pela Libertadores. E aí, no próximo domingo, é Palmeiras. São Paulo e Palmeiras no Morumbi. É só essa sequência. Tranquilo? Não é tranquilo para ninguém. Tá todo mundo jogando um momento de dificuldade, né? Você vai olhar a sequência do Palmeiras, a sequência do Flamengo, a sequência... Todo mundo ali tá... Essa tabela do Campeonato Brasileiro jogou para as primeiras rodadas aqui partidas grandes, clássicos regionais, clássicos interregionais, que tornam esse início muito quente de campeonato. Então vai ser pedreira. Agora, não é novidade que o início do Campeonato Brasileiro é difícil, que é um choque de nível técnico, né? Porque você sai de um campeonato estadual que é bem mais abaixo e vai para uma exigência maior. A questão é, os times deveriam chegar prontos para esse momento. Você tem ali 3, 4 meses para organizar os seus times. E o São Paulo entregou o seu time. O São Paulo foi prejudicado pela contratação do Dorival Júnior para a CBF, para a Seleção Brasileira. Ele era o técnico do São Paulo, ele começou a fazer a pré-temporada junto com a sua comissão técnica e foi embora ainda antes do início dos jogos. Então ele traz uma comissão técnica, um treinador jovem, inexperiente, sem o peso para conduzir o time e ainda sem fazer toda a pré-temporada. Isso se soma a essa questão toda. Mas é uma opção do São Paulo por trazer um treinador jovem naquele momento no mercado. E ele está pagando agora por isso. Porque ele apostou em quem não deveria ter apostado. São circunstâncias do futebol. Tem que pagar. O que me traz curiosidade extrema é como muda a cabeça da diretoria. Se é que as informações que estão correndo aí batem, os nomes que estão sendo ventilados para o São Paulo, José Mourinho e Rafa Benítez. Você sai de um cara completamente inexperiente, que não dirigiu time grande nenhum na carreira, para trazer técnicos que vêm da Europa, Mourinho, que passou em todos os grandes times do mundo. Você está querendo exigir... 8 ou 80, não tem um meio termo. Você está querendo exigir coerência em clube brasileiro para escolher técnico? Mas no caso do São Paulo, isso daí tem uma explicação, porque o São Paulo, quando aposta no Carpini depois do Dorival, de certa forma, pensou que o Carpini seria suscetível a algumas situações, algumas interferências, alguns palpites, porque tem muito cara, principalmente dirigente, que gosta ali de ficar por trás, mas, se precisar jogar o Rames, bota o Rames. E o Carpini, por mais que seja um técnico jovem, também tem as ideias dele.
também tem convicções, também tem a maneira que ele prefere armar o time em campo. Então, na diretoria do São Paulo, pensaram que o Carpini seria marionete, que ele ia jogar ali de acordo com os interesses dos dirigentes, que uma pressãozinha ali para colocar o Rames bastaria, e até com o Carpini pressionado bastou, porque ele foi praticamente forçado a colocar o Rames em campo, porque não era a demonstração que ele dava antes, é que preferia um time de outro jeito, mais combativo no meio-campo, e aí, por influência, por pressão interna, ele foi obrigado a ceder. Mas, num primeiro momento, o Carpini tentou ir com as ideias dele. Tanto é que o Muricy vem a público dizer, ele está indo por esse caminho, a gente acha complicado. E até a ponto de um dirigente que deveria ser o anteparo, que ajudou a bancar o Carpini, se tornar um cara que ajuda a rifar o trabalho dele, diz muito sobre as intenções da diretoria do São Paulo com o Carpini. Quiseram um treinador jovem, não por acreditar que esse cara chegaria com novas ideias ou que ele teria ali uma maneira de trabalhar diferente. Acreditaram simplesmente por ele ser jovem e ser um cara mais suscetível à pressão e às vontades da diretoria. E só para completar, para liberar o Mendel, para a gente falar de Palmeiras e Internacional, quem acredita que chegando um técnico de nome, experiente, de gabarito, Mourinho, Rafa Benítez, ou seja, quem for, vai fazer milagre com metade do time titular no departamento médico, tá? Quem acredita nisso, pode acreditar também em Papai Noel. Que se vem um técnico desse, primeira coisa que ele pede, peraí, é esse aqui que eu tenho para lutar por títulos contra o Galo, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o River Plate, contra o Inter? Não, eu preciso de 10, 15 reforços. Estilo Sampaoli. Ou então não vem. Uma voz serena, uma entrevista tranquila. Já outras pessoas diriam, melancólica entrevista, triste. Mendel Bidlovski, temos informações do tricolor do Morumbi? O que acontece? O Carpini disse que continua se sentindo respaldado. Será? Bom dia, Mendel. Bom dia, Abel. Bom dia a todos. Será? Ele também disse que não gostaria de acreditar que o São Paulo busca um novo treinador, e o fato é que o São Paulo está sim sondando outros treinadores, busca um novo técnico para substituir o técnico Thiago Carpini. O São Paulo, que quando contratou o técnico Thiago Carpini não tinha tanta pressa, fez aquelas reuniões com possíveis treinadores. Agora o São Paulo tem muita pressa, esse início muito ruim, 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, tem jogo já no fim de semana contra o Atlético Goianiense, depois na semana que vem jogo contra o Barcelona de Guayaquil no Equador pela Conmebol Libertadores. A prioridade do São Paulo é contratar um técnico estrangeiro. Nas últimas horas surgiu o nome de Rafa Benítez, técnico que inclusive foi o técnico que dirigiu o Liverpool na derrota para o São Paulo na final do Mundial de Clubes em 2005, mas a informação que a gente tem é que não procede, chance zero do Rafa Benítez ser o novo técnico do São Paulo. O São Paulo que busca este novo treinador. Agora de manhã não tem ninguém aqui no CCT da Barra Funda. Ontem, depois do jogo contra o Flamengo, a delegação voltou para São Paulo em um voo fretado. A diretoria pode definir essa situação hoje, deve até se reunir com o técnico Thiago Carpini hoje à tarde para definir o futuro dele. É um dia efervescente no São Paulo, muito tem se conversado nos bastidores, São Paulo buscando um novo técnico. Assim que acertar o novo técnico, aí substitui o Thiago Carpini com um novo treinador. O São Paulo que vem nesse momento com muitas lesões, o Carpini tem falado sobre isso nas entrevistas coletivas, com esse tom, como vocês falavam, desde da partida anterior também, nessa partida, sempre com um tom falando das situações do São Paulo também, falando da situação de muitos jogadores no departamento médico, com um tom mais abaixo, né? E também falando sobre a situação dele, dizendo que ele se sente prestigiado. A diretoria também, oficialmente, né, publicamente, tem se esquivado. O presidente Júlio Casares disse que futebol é resultado, futebol é muito dinâmico. Então a gente espera novidades aí nas próximas horas sobre o comando técnico do São Paulo, Abel. Futebol é resultado, futebol é muito dinâmico. Muitos assuntos, muitos pontos que os comentaristas falaram aí, e o primeiro deles que eu queria pontuar é: qual a culpa da direção do São Paulo na contratação do Carpini? Eu vejo muita gente colocando culpa em Muricy, colocando culpa
em Casares, mas eu tenho uma analogia para fazer. Vamos supor que eu sou um repórter de uma TV regional aqui de Goiás. E eu me destaco fazendo matérias esportivas. E o grupo ESPN fica sabendo do meu trabalho, entra em contato comigo e fala: poxa, a gente está vendo você se destacando aí na sua região, você está fazendo um bom trabalho, vem para a ESPN, a gente vai colocar você para cobrir o São Paulo. Eu aceito, lógico, uma grande oportunidade da minha vida para dar um salto na minha carreira. Vou para a ESPN. Assim, as matérias que eu tenho que editar em casa, eu faço, beleza, tranquilo. Mas na hora de entrar ao vivo, na hora de fazer a entrevista coletiva, na hora de fazer links ao vivo, eu travo, eu passo opiniões erradas, eu acabo me distraindo, eu acabo gaguejando, eu acabo não desenvolvendo o meu papel. E na hora do vamos ver, a audiência começa a cair, as pessoas não gostam do meu trabalho. A culpa é de quem me contratou, é de quem me ligou, de quem me deu a oportunidade, ou a culpa é minha? Que não estou sabendo aproveitar a oportunidade de estar numa grande emissora. Façam essa analogia. A culpa é do São Paulo que estendeu a mão para o Carpini e falou assim: ó, a gente está vendo potencial em você, a gente vai te dar a oportunidade, faça valer a pena. Ou a culpa é do Carpini que não soube aproveitar? Outra coisa que a gente vê aí é: a culpa é dos lesionados. Primeiro, a Rafinha nos últimos jogos não estava jogando absolutamente nada no São Paulo. O Lucas Moura, que é sim um jogador acima da média, nem o Lucas estava conseguindo carregar esse time do São Paulo nas costas nos jogos. Nem o Lucas. Desde o começo da temporada, todos os jogos que o São Paulo fez, o Lucas é sim acima da média, o Lucas é sim se destaca, mas nem ele estava conseguindo carregar esse São Paulo nas costas. O Rato, ele é importante? O Rato, ele é importante, concordo. O Rato é um cara muito importante, muito imprescindível. Mas a gente tem um Eric que faz aquela função. A gente não pode cobrar do Carpini, usar a mesma régua para falar do Carpini hoje, a régua que a gente usava com o Dorival na temporada passada, porque o Dorival não tinha elenco, o Dorival não tinha substituto, o Dorival não tinha ninguém. Se machucava um jogador, era um Deus nos acuda. E aí hoje a culpa é de todo mundo. A culpa é do Rames que não joga, a culpa é do Casares que contratou, a culpa é do Muricy, a culpa é do departamento médico, mas a culpa não é do Carpini, que tá tendo a oportunidade de estar num grande time. Eu não vou falar com um dos grandes elencos, mas com um bom time. O Carpini tem sim um bom time na mão. E eu, particularmente, não espero que o São Paulo seja o melhor time do Brasil, a melhor equipe do Brasil, que joga o melhor futebol do Brasil. Mas eu tenho certeza que qualquer técnico minimamente capacitado faria o São Paulo jogar mais. Por quê? Porque o São Paulo do Dorival era pior que esse em questão de nome, em questão de elenco, em questão de time, e jogava um futebol melhor. Ah, mas jogava de forma diferente, era um time mais combatente. E eu concordo, tanto é que é por isso que o Rames Rodrigues não jogava no time do Dorival. Por quê? Porque o time do Dorival era um time que todo mundo... O Dorival chegou e falou assim, ó, nosso time não é bom, nosso time não tem um grande elenco, mas o que a gente vai fazer? Vocês vão se matar de correr, vão correr pra caramba e a gente vai ganhar o jogo na raça. E foi isso que aconteceu. O São Paulo Dorival não era brilhante, não, mas era muito honesto. Era um time extremamente honesto, ganhava seus jogos na ponta da chuteira, corria e se matava dentro de campo. O São Paulo desse ano, se o Dorival fosse técnico, não seria o mesmo time do ano passado. Com certeza seria um time muito mais parecido com o Flamengo que o Dorival treinou. Um time mais rápido, um time mais leve, um time que envolvia os seus adversários. Ainda não era um time brilhante, o Dorival, mas era um time que ganhou Libertadores e que ganhou a Copa do Brasil. Um time, além de honesto, um time que sabia jogar, que sabia propor jogo. Então, essas são as principais diferenças. E a gente não vê a mídia falando disso. Ah, o Carpini está sendo queimado. Meu amigo, o Carpini deve receber 500, 600 mil reais por mês. Se a gente for pedir demissão do emprego, a gente tem que cumprir 30 dias lá. Sabendo que está demitido, a gente tem que ficar lá trabalhando e fazendo o nosso melhor. Recebendo o quê? 1.500, 1.700 reais por mês? O cara que recebe 600 mil não pode fazer isso?
ai, desrespeito com o técnico. Não. O cara tá lá, ele tá sendo muito bem pago pra isso. Quando ele for sair mesmo, ele vai receber uma puta multa milionária, 2, 3 milhões aí. A obrigação dele é ficar lá, treinar o time, é dar o melhor. Não é questão de... é aviso prévio. O cara tem que ficar lá sim. O cara tem que correr. O cara tem que botar o time pra correr. Fica com essa palhaçada. Ai, o que tá fazendo com o Carpini é desumano. Não, não é desumano não. Desumano é eu e você. Tem que acordar 6 horas da manhã, pegar um busão, trabalhar o dia todo, voltar no busão pra ganhar R$1.500. Isso é desumano. Isso é desumano. Não é o cara, recebe 600 mil reais por mês e tem que trabalhar sabendo que tá demitido. Meu amigo, para. Isso é conversa pra boi dormir. Aí, agora nós temos um time completamente perdido, um catado. O próximo técnico que chegar, a gente não sabe se vai ser o Rafa. E assim, se for o Rafa Benítez, nós temos problemas e soluções. Por quê? Rafa e Rames não se bicam. Rafa e Rames não se bicam. E esse seria um problema. A solução seria: o Rafa chegaria para botar ordem na casa. Ele não é o cara que leva desaforo para casa. Ele é um cara que tem muito nome e renome. E a primeira coisa que ele faria seria fazer o São Paulo parar de tomar gol. Porque as defesas de Rafa Benítez são defesas extremamente sólidas. Extremamente sólidas. A gente vai esperar mais um pouco. Se caso o nome do Rafa Benítez começar a se concretizar, eu vou trazer aqui para vocês uma análise completa do estilo do Rafa, do que o Rafa poderia fazer pelo São Paulo. Não vou me alongar tanto no Rafa Benítez nesse vídeo, por conta que ainda é uma especulação. ESPN falou que não, o Chacon, Gabriel Sá, a galera da Jovem Pan falou que tem conversas, que o São Paulo está conversando com o Rafa desde domingo. Nós já estamos na quinta-feira, então desde domingo. Então vamos esperar para a gente ver qual é o futuro do São Paulo, qual é o futuro do técnico. Desce aí embaixo, deixa o seu like, comenta aí, deixa o seu comentário, a sua opinião, quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus e valeu!